Física avançada. Dualidade onda-partícula. O modelo de partícula. No início, disse Deus, haja luz. E houve luz. O que exatamente? O que é luz? Como ela difere das trevas? Cientistas gregos acreditavam que o próprio olho fosse a fonte de luz. Eles imaginavam que a luz fosse um tipo de descarga. E que essas descargas de luz eram emitidas pelos olhos. Sem os olhos, não haveria luz. Outros acreditavam que a luz não vinha dos olhos, mas sim de outras fontes. Qualquer que fosse a fonte, parecia razoável imaginar que a luz se deslocava. Tentaram medir o tempo que a luz precisava para se deslocar ou propagar. Mas os cientistas não conseguiram observar a propagação da luz. De algum modo misterioso, a luz aparecia em todos os lugares ao mesmo tempo. E isto permaneceu além da compreensão humana até a invenção do telescópio. No final do século XVII, Olaf Römer estudou a luz de Júpiter em vários pontos da órbita da Terra. Suas observações somente podiam ser explicadas supondo que a luz se deslocava atravessando a órbita da Terra em cerca de 16 minutos. Essa é uma distância de mais de 300 milhões de quilômetros. Pelo menos nesse caso, havia uma prova da enorme velocidade da luz. Os cientistas vinham há tempo pesquisando o mundo familiar à sua volta, procurando modelos para ajudar a explicar a propagação da luz. Pouco depois das observações de Römer, o respeitado cientista Sir Isaac Newton emprestou sua fama ao modelo de partícula da luz. O modelo de partícula foi o primeiro a explicar diversos comportamentos importantes da luz. Raciocinando cuidadosamente, Newton teceu algumas hipóteses sobre coisas que não conseguia observar. Ele sabia que sempre que um fluxo de partículas cruza com o outro, ocorrem colisões. Essas colisões fazem as partículas se desviar no cruzamento. Mas não existe prova de que quando dois raios de luz se cruzam, as partículas de luz colidem e se espalham. Newton então supôs que as partículas de luz eram incrivelmente pequenas demais para chegar a colidir. Newton também apresentou uma hipótese sobre o movimento de partículas. Ele tinha observado que partículas em movimento eram atraídas pela gravidade e seguiam uma trajetória curva. Quanto mais rápida a partícula, mais reto o movimento. Newton então supôs que uma partícula que se movesse tão depressa quanto a luz faria o movimento em linha reta ou propagação retilínea. Essa hipótese sobre partículas concorda com experiências sobre luz e sombra. Essas experiências mostram que a luz tende a se mover em linha reta.
O comportamento das partículas pode explicar diversas propriedades bem conhecidas da luz. Partículas em movimento tendem a ricochetear em uma barreira. O ângulo com que uma partícula atinge a barreira é igual ao ângulo com que deixa a barreira. Essa geometria de reflexão pode ser demonstrada com muitas partículas e muitos ângulos. Esse comportamento de partícula é um bom modelo para a luz, porque um raio de luz é refletido por um espelho da mesma maneira. Outro comportamento da luz é a refração. Newton sabia que substâncias transparentes, como a água e o vidro, distorcem a luz. Parece que a luz se desvia ao entrar em um novo meio. Porém, por quê? Newton propôs que partículas de matéria exercem uma atração sobre cada partícula móvel de luz. Essa atração é equilibrada em todas as direções, e assim a luz normalmente se desloca em linha reta, exceto perto da borda de outra substância, como a água. Quando se aproxima da superfície da água, uma partícula de luz encontra uma força de atração mais forte. Isso faz a partícula se desviar para a superfície e se acelerar. Uma vez dentro do novo meio, a maior força de atração puxa igualmente de todos os lados, e, portanto, a partícula de luz continua em uma trajetória reta. Mas Newton não tinha como saber se a luz realmente se movia mais rapidamente na água. Era mais uma hipótese necessária para seu modelo de partícula. A dispersão é outro comportamento da luz. O próprio Newton tinha descoberto essa propriedade da luz. Ele passou luz através de uma fenda para produzir um feixe estreito. Interrompeu o feixe com um prisma. O prisma dividiu a luz branca em bandas de cor. Para explicar esse comportamento, Newton sugeriu que um feixe de luz era uma mistura de partículas de tamanhos diferentes. A superfície do vidro as atrai e as desvia de acordo com seu tamanho. Assim, o prisma separa a luz em raios de partículas do mesmo tamanho. Vemos estes raios como cores diferentes. O modelo de partícula de Newton era prova suficiente? Até Newton foi cauteloso a esse respeito. Mas sua reputação foi suficiente para convencer a comunidade científica. Apesar dos ataques de outro modelo importante, o modelo de Newton sobreviveu e foi aceito por cerca de 2 séculos. O modelo de onda. O que é a luz? Por que ela se comporta de uma certa maneira? Ao longo dos séculos, cientistas escolheram modelos do nosso mundo para explicar a luz. O modelo de partícula foi o primeiro a ser amplamente aceito para a luz. Graças a Sir Isaac Newton, que formulou uma teoria de partículas para explicar vários comportamentos da luz.
Mas alguns cientistas preferiam outro modelo para a luz: a onda. Ondas são um distúrbio que se move e que transmite energia de um lugar para outro. No século XVII, todas as ondas conhecidas exigiam um meio como a água. Foi então proposto que o ar e o espaço que nos rodeia está preenchido com um meio invisível chamado éter, no qual as ondas de luz se propagam. Mais ou menos na época em que Newton estava desenvolvendo sua teoria da partícula, outro cientista, Christian Huygens, propôs o modelo de onda detalhado da luz. Esse modelo de onda explicava mais facilmente alguns comportamentos da luz. A difração, por exemplo. Se fizermos uma pequena fenda e a luz passar através dela, as bordas do padrão não serão bem definidas. Huygens comparou esse comportamento à difração de ondas de água. Se ondas forem interrompidas por uma barreira e existir uma abertura, somente parte de cada frente de onda se propaga através da barreira. Quando a onda passa pela abertura, ela se desvia para ambos os lados. Huygens propôs que a luz se desvia nas bordas de uma fenda da mesma maneira. E isso produz uma borda pouco definida, criada pelas bandas de linhas escuras e claras. Huygens usou ondas para explicar vários outros comportamentos da luz, incluindo a reflexão geométrica. Quando um espelho reflete um raio de luz, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Ondas de água se comportam da mesma maneira. Embora seu comportamento possa parecer confuso. Note o sentido da propagação para a parede e afastando-se dela. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Huygens também usou ondas de água para explicar a refração. Quando ondas se movem da água profunda para a água rasa, elas mudam de sentido e são desaceleradas. O resultado é uma alteração no sentido da propagação da onda, tendendo para o normal. Praticamente da mesma maneira, um raio de luz muda de sentido ao passar do ar para a água ou para o vidro. Huygens raciocinou que se a luz é uma onda, como ela se desvia para a normal, deve se mover mais devagar no novo meio. Sua previsão contradizia Newton, que acreditava que partículas de luz atraídas pela superfície devem se mover mais rapidamente na água. A explicação de Huygens para este e para outros comportamentos da luz era tão convincente quanto a de Newton, mas ele não era tão famoso. Principalmente por este motivo, seu modelo de onda da luz foi desprezado durante mais de 100 anos. Mas, lentamente, as provas começaram a se acumular a favor do modelo de onda. Um grande desenvolvimento ocorreu em 1802, quando Thomas Young confirmou a existência da interferência da luz. A interferência tinha sido considerada um ponto fraco no modelo de onda da luz. Quando dois conjuntos de ondas se cruzam, é criado um padrão característico de picos e vales. Críticos do modelo de onda disseram que essa interferência não pode ser vista quando dois raios de luz se cruzam.
Mas Young provou que estavam errados usando um par de minúsculos orifícios muito próximos. Sua experiência também funciona com duas fendas muito estreitas, mais fácil de visualizar. Se a luz passar através dessas fendas e for projetada em uma tela, podemos ver um padrão de linhas claras e escuras. Este padrão de interferência pode ser explicado usando ondas de água. Se uma barreira interromper as ondas, qualquer fenda na barreira atuará como uma fonte pontual de ondas. Duas fendas criam um padrão de interferência. Os picos de ondas que se cruzam migram para fora ao longo de linhas fixas. As duas ondas interagem em cada interseção de picos. Elas se reforçam para aumentar a amplitude da onda. Chamamos isso de interferência construtiva. Também existe interferência construtiva quando dois vales se encontram. Mas quando um pico encontra um vale, ocorre uma interferência destrutiva. As ondas se cancelam e criam um ponto morto no padrão da onda. Portanto, duas fendas produzem linhas de grande amplitude causadas por interferência construtiva. E entre elas, linhas de amplitude zero, causadas por interferência destrutiva. Esse padrão de interferência de ondas explica bem o padrão de luz criado em experiências como a de Young. Em 1850, aconteceu outro avanço no modelo de onda. Nesse ano, Jean Foucault mediu com sucesso a velocidade da luz na água e verificou que ela era menor que no ar. Isso destruía a explicação de partículas de Newton, que exigia que a luz se movesse mais depressa na água. E confirmou a previsão do modelo de onda de que a luz se move mais lentamente na água. Essas e outras experiências gradualmente desgastaram o apoio ao modelo de partícula. Em meados do século XIX, o modelo de onda da luz era o vencedor. O modelo eletromagnético. O que é exatamente a luz? Durante o século XVIII, a maioria dos cientistas preferiu modelar o comportamento da luz como uma partícula. Sir Isaac Newton tornou popular o modelo e, durante anos, a fama do cientista o protegeu de ataques. Mas no início do século XIX, o modelo de partícula tinha sido abandonado e substituído pelo modelo de onda do comportamento da luz, que havia sido proposto inicialmente por Christian Huygens havia muito tempo. O modelo de onda explicava muitos comportamentos da luz, mas estava longe de ser perfeito. Por exemplo, ninguém foi capaz de provar a existência do misterioso e invisível éter, o meio que preenchia o ar e o espaço ao nosso redor e que aparentemente era necessário para conduzir as ondas de luz. Em meados do século XIX, um ilustre cientista deu novo sentido ao modelo de onda. James Maxwell era um físico teórico que trabalhava principalmente com matemática. Ele concebeu e apresentou uma hipótese brilhante. A luz é uma onda
formada por duas das forças fundamentais da natureza, a eletricidade e o magnetismo. Qual era a base que Maxwell tinha para trabalhar? Sabia-se que, quando a eletricidade passa por um fio, cria um campo magnético ao seu redor. Quando o fluxo se altera, a intensidade do campo magnético também se altera. Maxwell também conhecia um fenômeno intimamente relacionado. Quando a intensidade de um campo magnético é alterada, produz-se um campo elétrico. Será que uma única partícula, levando uma carga elétrica, poderia ter campos similares associados? Maxwell apresentou a teoria de que, quando uma única partícula carregada se move, ela cria um campo magnético. Se a sua velocidade se alterar, a intensidade do campo magnético também se alterará. Quando esse campo magnético se altera, ele, por sua vez, induz o campo elétrico que se altera, produzindo então uma alteração no campo magnético, e assim por diante. Maxwell usou um modelo matemático para apresentar uma das hipóteses mais importantes da história da física. Seus cálculos previram que, se uma partícula que gera um campo elétrico está acelerando ou oscilando, ela cria um campo elétrico variável que se propaga afastando-se da carga. E sua intensidade se altera na forma de uma onda. Perpendicular a esse campo elétrico variável, existe um campo magnético variável, também se propagando como uma onda. Esses campos não necessitam qualquer meio, como o éter, para transportá-los. Da mesma forma que um ímã, por exemplo, eles funcionam em qualquer meio. E, assim como a força elétrica entre duas partículas carregadas, atuam mesmo no vácuo. Os cálculos de Maxwell mostraram que essas ondas eletromagnéticas podem se reforçar indefinidamente, mas somente quando se propagam a uma determinada velocidade, um pouco mais que 300 milhões de quilômetros por segundo. E essa é exatamente a velocidade que os cientistas tinham calculado para a luz. A luz é uma forma de radiação eletromagnética. Era uma possibilidade fascinante, mas não havia qualquer prova de que as ondas eletromagnéticas realmente existiam, até que outro gigante da física atacou o problema. Procurando encontrar uma comprovação física das ondas eletromagnéticas de Maxwell, Heinrich Hertz montou um aparelho usando um transformador para aumentar a tensão e produzir uma faísca entre dois terminais. Essa faísca fez com que uma carga oscilasse para frente e para trás entre duas placas fixadas aos terminais. Este dispositivo é um transmissor de ondas eletromagnéticas? Se for, como detectar as ondas? Hertz tentou muitos dispositivos, incluindo uma única espira de arame com um pequeno interstício. Colocou essa antena perto de seu transmissor e pôde observar minúsculas faíscas saltando no interstício da antena. Uma prova clara de que a espira tinha absorvido parte da energia emitida pelo transmissor.
Esse trabalho confirmou a previsão de Maxwell de que ondas eletromagnéticas resultam de cargas aceleradas. A partir daí, os cientistas descobriram uma variedade infinita de ondas eletromagnéticas. Como todas elas se deslocam à velocidade constante da luz, podem ser identificadas pelo comprimento de uma única onda completa ou pelo número de ondas que passam por um certo ponto em um segundo, expresso em ciclos por segundo, ou hertz. Atualmente, chamamos os comprimentos de onda que Hertz usou em suas experiências de ondas de rádio. As ondas de rádio têm comprimento variando de muitos quilômetros até alguns centímetros. Mais curtas que as ondas de rádio são as micro-ondas, chegando a comprimentos de onda de alguns milímetros. Ainda mais curtas são ondas de infravermelho. Nós as sentimos como calor radiante. A radiação eletromagnética que realmente vemos, a luz visível, é uma faixa extremamente estreita de comprimentos de onda com largura de somente 2 vezes 10 a menos 7. Ondas mais curtas que a luz visível são raios ultravioleta. E ainda mais curtas, raios X. Elas continuam em um mar sem fim de radiações gama e cósmicas incrivelmente curtas. Neste século, descobrimos ou criamos transmissores para produzir uma grande variedade dessas radiações. A própria luz é transmitida de cargas aceleradas no interior de átomos. O modelo de onda eletromagnética de Maxwell foi tão útil que, durante cerca de um século, pareceu ser a explicação final do comportamento da luz. A ideia do quantum. O que é a luz? Como ela difere das trevas? No final do século XVIII, sabia-se que a luz era uma forma de energia transmitida ou irradiada, emitida de um grupo de átomos e frequentemente absorvida por outro. Os cientistas desenvolveram um modelo útil dessa radiação, a onda eletromagnética. A luz se comporta como a onda elétrica, interagindo com uma onda magnética, propagando-se através do espaço a mais de 300 mil quilômetros por segundo. Esse modelo de onda explica a maior parte, mas não todos, os comportamentos da luz e de outras formas de energia radiante. No início do século XX, um físico alemão estudou um desses comportamentos inexplicáveis. Seu nome era Max Planck, e ele estava interessado em como a energia era compartilhada por átomos e o espaço entre eles. A teoria eletromagnética não conseguia prever os resultados observados usando uma caixa fechada, em que a radiação saltava de um lado para o outro. Mas Planck descobriu um modo de prever matematicamente as observações reais da distribuição de energia. Ele propôs que existem restrições à maneira de os átomos irradiarem energia e que cada átomo pode emitir somente pacotes discretos mensuráveis de energia. Planck chamou este pacote de quantum. Ele propôs que a energia emitida de cada quantum é determinada pela frequência da radiação. Em outras palavras, ela é igual à frequência vezes uma constante. Planck calculou aproximadamente essa constante e a usou para prever emissões de energia de átomos.
Essa ideia do quantum revolucionou a física, quando outro pesquisador brilhante, Albert Einstein, levou as ideias de Planck um pouco mais adiante. Ele aplicou a ideia do quantum ao que é conhecido por efeito fotoelétrico. Esse efeito pode ser estudado colocando duas placas metálicas em um vácuo e conectando a uma bateria que induz uma carga elétrica em cada placa. Se a carga carregada negativamente for revestida com potássio, em seguida iluminada com luz azul, elétrons são emitidos da placa negativa e atraídos pela placa positiva. Mas, se for usada luz vermelha, não ocorre movimento de elétrons. Antes de Einstein, os cientistas tentaram explicar e prever essa relação entre luz e corrente elétrica usando o modelo de onda eletromagnética. Sua hipótese: energia é transmitida aos elétrons quando ondas eletromagnéticas atingem átomos. Alguns dos elétrons escapam dos átomos. Como a luz vermelha não causa a emissão de elétrons, somente é necessário aumentar a intensidade da luz vermelha para transferir mais energia a elétrons e produzir emissão. Essa é a hipótese. Na verdade, isso não acontece, mesmo que a luz vermelha seja muito forte. Mas qualquer radiação com uma frequência igual ou maior que a luz azul causa emissão, mesmo se a luz for fraca. E mais, o modelo de onda prevê que a essas frequências, uma luz mais intensa transferirá uma energia adicional aos elétrons. Na verdade, isso não acontece. Uma intensidade maior simplesmente faz com que se movimentem mais elétrons. Simplesmente não se pode explicar essas observações com o modelo de onda. Einstein então usou a ideia do quantum de Planck. Propôs que átomos simplesmente não podem absorver qualquer quantidade de radiação. Eles só podem absorver pacotes discretos ou quanta de radiação. Isso pode fazer com que átomos emitam elétrons. Mas por que a diferença entre luz azul e vermelha? Planck já tinha proposto que, para a energia emitida, a energia de um fóton é proporcional à frequência. Assim, uma frequência maior significa mais energia. Einstein propôs que o mesmo raciocínio poderia ser aplicado à energia absorvida. Uma luz vermelha atingindo um eletrodo revestido de potássio não produz emissão, porque os fótons individuais de luz vermelha não têm energia suficiente para liberar um elétron de um átomo de potássio. Mas os fótons de luz azul possuem energia suficiente para liberar elétrons do potássio. Hipótese do quantum. Mesmo fótons de maior frequência possuem energia mais que suficiente para produzir emissão. O excesso de energia é transferido para os elétrons. E é exatamente isso que acontece. E mais, a ideia do quantum prevê que quando se aumenta a intensidade da luz, resultam mais pacotes de energia. Mais pacotes significam que mais átomos podem absorver energia e liberar mais elétrons.
Assim, a ideia do quantum prevê um aumento do movimento de elétrons. Essa hipótese também coincide com a realidade. Assim, temos provas de que a energia do átomo de Planck é emitida em um quantum e absorvida pelo átomo de Einstein em um quantum. Parece lógico supor que a radiação eletromagnética é composta de pacotes. Einstein chamou esses pacotes de fótons. Mas o fóton nos apresenta um novo problema. O que exatamente é um pacote de ondas? Ondas são contínuas e descritas por seu comprimento de onda. O conceito de pacote é melhor descrito não por uma onda, mas por uma partícula. Graças a Planck e Einstein, foi redescoberto o modelo de partícula da luz há muito desacreditado. E mesmo assim, o modelo de onda ainda continuava essencial para a compreensão. A luz e outras radiações eletromagnéticas pareciam exigir ambos os modelos, não apenas um deles. Foi com essa descoberta que nasceu a era moderna da física quântica. Fótons. O que é a luz? Por que ela se comporta de determinada maneira? Os primeiros esforços para explicar a luz resultaram em uma guerra entre dois modelos. O modelo de partícula de Sir Isaac Newton contra o modelo de onda de Christian Huygens. Com o passar do tempo, as provas se acumularam a favor do modelo de onda. Ele foi aperfeiçoado e se tornou o modelo de onda eletromagnética de Maxwell. Parecia o fim do modelo de partícula. E então, para surpresa de toda a comunidade científica, Max Planck e Albert Einstein, com seu modelo do quantum, deram vida nova ao modelo de partícula. O fóton de luz é uma poderosa maneira nova de tratar uma antiga ideia. Ele ajuda a explicar comportamentos da luz previstos há muito tempo, como pressão. Partículas reais exercem pressão. O próprio Newton formulou leis do momento que ajudam a explicar pressão. O produto de uma massa pela sua velocidade é conhecido por momento. Quando uma massa estacionária é atingida por uma massa móvel, o momento é transferido. Se somarmos o momento de duas massas antes da colisão e depois, a soma dos vetores momento após a colisão é sempre igual à soma dos vetores antes da colisão. Em 1923, o cientista Arthur Compton mostrou que fótons também parecem ter momento. Ele usou uma câmara de neblina em que podem ser vistas as trilhas deixadas por partículas atômicas. Disparou raio-x com energia de fóton conhecida para o interior da câmara. De vez em quando, esse fluxo de raio-x produzia a trilha de um elétron. Ao mesmo tempo, Compton descobriu que os raios-x tinham sido defletidos de um ângulo. A energia dos fótons desses raios-x se reduziu.
Compton mostrou que essa colisão é similar a uma colisão entre duas partículas em que o momento é conservado. Da energia do fóton, calculou que se um fóton tem momento, quando ele interage com um elétron, o momento é conservado. A demonstração de Compton foi prova da natureza da luz ser similar à de partículas. A conservação do momento dos fótons dá suporte à hipótese de que a luz exerce pressão. Na verdade, podemos ver os resultados dessa pressão no céu. Os cientistas aceitam geralmente que a pressão dos fótons empurra as minúsculas partículas que formam a cauda de um cometa, de modo que sempre estejam orientadas para o lado contrário do Sol. Alguns visionários propuseram que velas gigantes poderiam captar esse vento de fótons para impelir naves espaciais entre as estrelas. Mas e quanto aos outros comportamentos da luz? Os cientistas usam a partícula fóton para explicar todos eles? Padrões de interferência, por exemplo. O modelo de onda explica bem de que maneira a interferência construtiva produz linhas mais brilhantes para criar padrões de interferência de luz distintos. Partículas podem descrever o mesmo padrão? Imagine que a luz seja composta de muitas partículas de fótons em vez de ondas. Será que essas partículas poderiam interagir de uma maneira ainda a ser descoberta para produzir um padrão de interferência? Geoffrey Taylor encontrou uma ótima resposta para essa pergunta. Montou uma experiência usando papel fotográfico para registrar padrões de interferência. Esse papel sensível à luz gradualmente registra um padrão, mesmo se a luz for fraca. Taylor repetiu a experiência, reduzindo o nível de luz que entrava nas fendas, até que foram necessários meses para produzir o padrão. Ao ponto de calcular que somente um fóton por vez se aproximava das fendas. E qual foi seu resultado? Como o mesmo padrão poderia ser explicado pela interação de partículas? Com somente um fóton no aparelho de cada vez, a interação não é possível. Não obstante a teoria dos quanta e o modelo do fóton, precisamos ainda do modelo de onda da luz para prever onde os fótons chegarão depois de passar através de uma fenda. Taylor demonstrou que o modelo de partícula não pode fornecer todas as respostas. O modelo de onda ainda é uma ferramenta essencial para descrever o comportamento da luz. Um modelo é mais útil que o outro? Isso depende, pelo menos em parte, do tipo da radiação eletromagnética. Algumas formas de radiação eletromagnética são mais semelhantes a ondas. Ondas de rádio, por exemplo, com comprimentos de onda muito longos, claramente demonstram características de onda como interferência. Por exemplo, uma onda de rádio e sua reflexão podem formar um padrão de interferência. Com um rádio de automóvel, muitas vezes podemos sentir isso como picos de intensidade e pontos mortos quando nos movemos passando pelo padrão. Mas é difícil detectar um único fóton de radiação de rádio. Na outra ponta da escala de radiação está a radiação gama. Esses comprimentos de onda são tão curtos que é difícil ou impossível demonstrar a interferência através de fendas, por menores que sejam.
Por outro lado, a energia se move em fótons semelhantes a partículas que são fáceis de detectar, como cliques separados em um contador Geiger. A física quântica e o modelo de fóton da radiação de energia mudaram a física moderna. Mas o modelo de onda eletromagnética ainda é uma ferramenta essencial. Hoje em dia, os dois modelos se apoiam e nos explicam a luz. Ondas de matéria. O que exatamente é a luz? Atualmente, os cientistas precisam de dois modelos para explicar a luz e outras formas de radiação eletromagnética: ondas e partículas. Modelamos emissões de rádio por ondas porque elas claramente demonstram características de onda, como interferência. Mas a radiação gama apresenta poucas características de onda. Fótons gama isolados podem ser detectados com um contador Geiger. Às vezes, são necessários ambos os modelos. Por exemplo, fótons isolados de luz passando por um par de fendas eventualmente produzirão um padrão de interferência característico. Mas qual é o percurso de cada fóton isolado? É grande a probabilidade de um único fóton atingir uma dessas linhas claras. Para realmente calcular o formato desse padrão de probabilidade, devemos usar o comprimento de onda da radiação. Alguns cientistas gostam de considerar a onda uma propriedade da partícula do fóton, útil para determinar seu percurso provável. É estranho que o modelo, a partícula, de alguma forma depende de outro, a onda, para explicar o comportamento da radiação. Tão estranho que um aluno de pós-graduação apresentou uma hipótese ousada. Louis de Broglie sugeriu que partículas reais, um grão de poeira ou uma maçã, podem se comportar como ondas. As implicações da ideia de de Broglie parecem ridículas. Pense no dia em que Casey, o grande jogador de beisebol, rebateu para fora. Mas será que Casey rebateu mesmo para fora? Ou foi de Broglie? Partículas reais, mesmo quando muito pequenas, às vezes colidem. Se o bastão e a bola forem semelhantes a partículas, serão capazes de se ligar. Mas ondas podem passar diretamente uma pela outra. Se a bola e o bastão forem semelhantes a ondas, também poderão ser capazes de passar diretamente um pelo outro. Mas então foi realmente uma falha de Casey? Bem, de Broglie desenvolveu uma equação que ligou o comprimento de onda de uma partícula à sua massa e à velocidade. Esse comprimento de onda de Broglie pode ser usado para determinar se o comportamento de um objeto será similar ao de uma partícula ou similar ao de uma onda. Vamos examinar as implicações. Considere o bastão um obstáculo e a bola uma onda que se aproxima. Experiências com ondas mostram que se o comprimento de onda for muito maior que o obstáculo,
as ondas são difratadas facilmente ao seu redor. Nossa bola de onda se deflete ao redor do bastão e continua sem alteração. Mas, se o comprimento de onda for muito menor que o obstáculo, ocorre menos difração e aparece uma região de sombra atrás do obstáculo. Nossa bola de onda não consegue defletir ao redor do bastão. Então, o comprimento de onda de de Broglie é o de uma bola grande ou pequena. Pequeno. Tão pequeno que a bola não pode sofrer difração ao redor do bastão se estiver dirigida diretamente para ele. Os dois colidem exatamente como seria de esperar. Ou, pelo menos, deveriam colidir, se Case estiver com o bastão no lugar certo. Para aumentar o comprimento de onda, devemos reduzir a massa ou reduzir a velocidade. Que tipo de partícula poderia ter um comprimento de onda de de Broglie suficientemente grande para que sejam observados efeitos de onda como difração e interferência? Vamos considerar uma das menores partículas, um elétron. Quanto poderia ser seu comprimento de onda de de Broglie se sua massa for 9,1 vezes 10 a menos 34 kg? E ele se movimentar a 3 vezes 10 a sexta metros por segundo. Embora esse comprimento de onda pareça pequeno, não é menor do que um de raio-x. Parece incrível, mas podemos demonstrar a natureza de onda dos raios-x usando um cristal de sal. Os átomos do cristal se alinham para produzir uma série de fendas, dispostas em duas direções. Os raios-x que passam através do cristal de sal produzem este padrão de interferência. Elétrons poderiam mostrar uma prova de natureza de onda de alguma maneira? A resposta é sim. Partículas de elétrons que passam através de um cristal produzem um padrão de interferência muito similar. Um elétron é uma partícula de matéria, porém tem características de onda, assim como o fóton também tem. Então, existe alguma diferença entre uma partícula de elétron e um fóton de raio-x? Existem diversas diferenças importantes. Uma das mais óbvias é a velocidade. Para ter um comprimento de onda de de Broglie similar ao de um fóton de raio-x, o elétron deve se mover cerca de 3,6 vezes a sexta metros por segundo. Por outro lado, no vácuo, a velocidade de um fóton de raio-x é quase 100 vezes maior. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Outra diferença importante é a sua massa em repouso. O elétron tem uma massa em repouso de 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. Quando um fóton é barrado, é aniquilado. A luz é como uma partícula, mas não é uma partícula. Embora de Broglie tenha demonstrado que as partículas e as ondas são relacionadas, quando passamos para a radiação eletromagnética, os modelos continuam sendo só isso: modelos. Sabemos que a luz é como uma partícula e que a luz é como uma onda.